Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade rica que Ele nos concede de estarmos aqui na presença dEle nessa manhã gloriosa, quando sentimos a doce presença do Seu Espírito. E eu quero nesta manhã deixar aqui uma palavra bíblica para nós finalizarmos esse momento de consagração, esse momento de adoração ao Senhor. Quero deixar o Salmo 68, versículo 6. Salmo 68, 6 diz assim: aos rejeitados, Deus recolhe em pátrio lar. Faz os cativos serem libertos para a prosperidade. Só os rebeldes permanecem na árida terra. Vou ler mais uma vez. Aos rejeitados, Deus os recolhe em pátrio lar. Faz os cativos serem libertos para a prosperidade. Só os rebeldes permanecem em terra seca. É o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Nessa manhã eu quero, ao finalizar essa consagração, neste sábado de ceia do Senhor, todo primeiro sábado do mês, primeiro final de semana do mês, as congregações, o Campo Nação Madureira se reúne, nós aqui na D14 estamos reunidos para celebrar aquela que é a maior festa da igreja cristã, a ceia do Senhor. Pois a ceia é o retrato do Calvário e também a esperança do futuro. A ceia aponta para a memória do Cristo crucificado, pagando os pecados de toda a humanidade, mas aponta também para a santidade da sua igreja e aponta para a vida eterna com o Senhor depois do arrebatamento, depois que passarmos dessa vida. Portanto, a ceia é um sacramento, é uma festa divina. O próprio Jesus, ao instituir a ceia, na última Páscoa com os seus discípulos, ele disse: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento ou do meu padecimento, porque eu não vou mais participar dela com vocês até aquele dia em que eu participe de novo no reino de meu Pai. Portanto, há uma promessa de Cristo para nós e há uma esperança para a igreja de Jesus Cristo. É por isso que a ceia do Senhor, ela é de tamanho valor, de tamanha importância para nós. A ceia é um ato sagrado. Participar do pão e do cálice é um ato memorial, é um ato de reverência a Jesus Cristo, pois ele mesmo disse que o pão representa a carne dele. E aquele que não come da sua carne, aquele que não participa da ceia do Senhor, aquele que não se alimenta do Senhor, que não bebe do seu sangue, não tem parte com ele, porque o corpo rasgado, o sangue derramado, falam de aliança. Deus é um Deus de aliança. E Ele estabeleceu com o seu povo, Ele entrou em aliança com o seu povo. E hoje nós estamos aqui para entregar essa consagração em jejum, dizendo: Deus, nós reconhecemos que não é por nossa obra, não é por nosso sacrifício, não é por nosso mérito, não é porque somos bons, não é porque temos justiça própria, mas é porque um dia Jesus Cristo pagou o preço, a minha dívida, a dívida de toda a humanidade, e Ele ressuscitou, e nós acreditamos na ressurreição dEle. E aí o salmista aqui, profeticamente, vai cantar a Deus, muito antes de Jesus sofrer. Ele diz: aos rejeitados, Deus recolhe em pátrio lar. O texto está dizendo que Deus tem uma pátria para mim e para você. Aqueles que eram rejeitados, aqueles que não eram povo de Deus, o Senhor Jesus os fez cidadão do céu, participante dessa pátria. Ele nos incluiu na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, o primeiro conselho para você: você não precisa se sentir rejeitado, desprezado, não precisa ter medo, porque você foi feito cidadão e cidadã do céu na pessoa de Jesus Cristo. Um dia fomos rejeitados, mas não somos mais rejeitados. Deus nos colocou numa posição elevadíssima. Aliás, a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz ainda o texto que ele faz com aqueles que são cativos, aqueles que são escravos, sejam libertos. Portanto, a nossa libertação foi ele que fez. Foi ele que nos sagrou essa libertação através da palavra, pois a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não precisa de sacrifício pessoal para ser liberto. Você precisa da palavra de Deus na sua vida. É crendo na palavra de Deus, é crendo em Jesus e recebendo no seu coração, você será liberto dos seus pecados, você será liberto dos seus vícios, você será liberto de tudo aquilo que te atormenta, porque a palavra de Deus é vida. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é o quanto você faz, é o quanto você acredita e o quanto você entrega. E esta manhã é manhã de libertação. Nós estamos finalizando um jejum. Não é para o nosso jejum nos justificar, não é para o nosso jejum nos tornar melhor. O nosso jejum é apenas um jejum de quebrantamento e de reconhecimento que a nossa carne não domina sobre nós, que a nossa carne não é senhor da nossa vida, mas Jesus Cristo sim, Ele manda em nós, Ele governa a nossa vida, Ele é Senhor. O jejum é uma demonstração para nós mesmos de que nós temos um Senhor, que nós temos um governo celestial que governa as nossas vidas. Amém? Finalizando esta palavra para nós orarmos. O texto diz que ele liberta os cativos para a prosperidade. Para que Deus nos liberta? Para a prosperidade. Depois que a gente conhece a palavra de Deus e começa a vivê-la, nós temos uma vida de prosperidade. Provérbios 4,18 está escrito que a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós não sabemos quanto tempo durará essa crise mundial que está afetando a saúde das pessoas. Nós não sabemos. Isso é um mistério para a própria ciência, para a própria medicina. Por mais que se faça equação, matemática, não se consegue ter uma resposta clara de tudo isso. Mas uma palavra eu tenho para você nesta manhã. Aqueles que Deus chamou, aqueles que foram libertos em Cristo, hão de prosperar a cada dia. Porque o caminho que você trilha é um caminho de prosperidade. E olha que a prosperidade bíblica, ela não tem a ver com as circunstâncias nas quais nós estamos vivendo. A prosperidade espiritual tem a ver com a forma com que Deus nos vê no nosso relacionamento com Jesus Cristo, na nossa caminhada com Ele. Portanto, nessa manhã eu quero declarar que independente das adversidades, independente das crises de saúde, financeira, moral, que o mundo tenha que enfrentar, você tem uma vida próspera em Cristo Jesus. E o que é que nos define? É a palavra de Deus que nos define. É a palavra de Deus que diz quem somos. E a Bíblia está dizendo que nós somos libertos para a prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a adversidade, você é uma pessoa próspera em Cristo Jesus. A última parte do versículo diz assim: somente os rebeldes vão permanecer em terra seca. Muitas pessoas estão preocupadas com a aflição desse tempo presente que a gente está enfrentando. A Bíblia diz assim: não tema aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Você deve temer aquele que pode matar o corpo e pode mandar a sua alma para o inferno. O mundo está com medo do vírus, com medo da fome, e isso de fato é apavorante, isso é aterrorizante. Mas por mais tragédia que temos enfrentado, essa tragédia só pode tirar a vida física. Ela não tem poder de matar a sua fé. Portanto, a minha recomendação bíblica, a recomendação da palavra, e a palavra que deixo nessa manhã para você é esta: por que ter medo? Se o máximo que pode nos acontecer é perdermos esta vida aqui. A Bíblia diz que a eternidade está nos garantida. Quem é que não terá acesso à eternidade? Os rebeldes, aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo,
aqueles que não reconheceram o perdão que Deus gratuitamente nos deu na pessoa de Jesus. Rebelar-se é não reconhecer a salvação na pessoa de Jesus Cristo. É não reconhecer que somente há uma porta de salvação para a humanidade. E essa porta chama-se Jesus Cristo. Pois ele mesmo disse em João 10, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem, vai achar alimento. Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus já deu a sua vida por mim, por você, meu amigo, meu irmão que está aí. Então você não precisa ter medo, você só precisa fazer uma coisa, não seja rebelde. Porque a promessa para o rebelde é que ele sempre vai permanecer em terra seca. O que isso está dizendo? Que não haverá prosperidade para o rebelde. Que não haverá paz na casa do rebelde. Que não haverá alegria na vida do rebelde. Que não haverá graça para o rebelde. Pois ele nunca vai reconhecer o amor de Deus, a graça de Deus e o favor de Deus. Portanto, não tenha medo. Porque Deus tem promessa para aqueles que obedecem, para aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como Salvador. E a promessa é de libertação, a promessa é de proteção, a promessa é de que existe uma pátria nos aguardando. Sabe por que a gente continua aqui persistindo, pregando através das redes sociais, nas nossas casas, mandando mensagem para as pessoas? É porque nós acreditamos numa nova pátria. A Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Para você que está preocupado com as coisas que estão acontecendo com este mundo, saiba de uma coisa, isto não é definitivo para as nossas vidas. Tudo isto aqui é passageiro, tudo isso um dia vai passar. A Bíblia diz que nós não deveríamos assustar com as pestes, com as guerras, com os confrontos e com tudo aquilo que aconteceria no mundo, mas que a gente deveria levantar a cabeça e se alegrar, porque a nossa redenção está próxima. Nós cremos que Jesus voltará a este mundo para estabelecer definitivamente o reino de Deus na terra. Na oração do Pai Nosso a gente ora, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus está sendo feita em muitos corações, mas não ainda de forma plena. Por quê? Porque existe a rebeldia em muitos corações. Só que o texto está dizendo, para os rebeldes, terra seca. Para os fiéis, terra abundante. Promessa de liberdade, promessa de cura, promessa de salvação, promessa de desfrutar da presença de Deus. Haverá um tempo em que na terra, a Bíblia diz que vai habitar a justiça. Não haverá violência, não haverá pavor, não haverá tristeza, não haverá choro. O que mais temos ouvido nos últimos dias é choro, é lamento das nações, é pavor. Mas nós estamos caminhando em esperança para essa terra onde haverá paz. A Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá pranto, nem dor e nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Portanto, eu finalizo aqui dizendo a você, irmão, amigo que esteja nos assistindo, a resposta está na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A resposta está em ter fé nele, no sacrifício de Cristo. Hoje à noite, na ceia geral da Nação Madureira, estaremos aí cerca de 10 mil pessoas participando da ceia do Senhor. Cada um na sua casa, cada um no seu lar. É uma experiência única. Em 32 anos de caminhada de fé evangélica, protestante, de fé, desde quando entreguei a minha vida para Jesus e atendi a esse chamado, nunca participei de uma ceia nesse formato. Mas as circunstâncias nos levam a isso. Agora, sabe o que me alegra? É que a nossa fé não está no templo. A nossa fé não está no concreto. Esta casa é casa de oração, que está vazia, mas dentro de cada lar tem um altar edificado, onde cada família se torna uma igreja. Então, não há nada que possa parar a marcha da igreja, não há nada que possa parar a marcha daquela que o próprio Cristo edificou, pois ele diz, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.